Eu trabalho todo dia, não é porque gosto não, é só com medo de mexer com coisa errada e ser preso. Imagina o cara preso num calor desse sem ventilador. E o ruim quando o cara é preso é um repórter que chega pra entrevistar os presos, aí fala assim: na tarde desta segunda-feira foi apresentado a este destacamento de polícia este jovem que estava circulando em um veículo com documentação irregular e também não possuía carteira nacional de habilitação. A condução foi apresentada pela guarnição do Tenente Vieira, popularmente conhecido como Fuscão Preto, acompanhado do Cabo Silva, popularmente conhecido como Mão de Onça, e também do soldado Jimmy Cliff. Segundo a polícia, o jovem se evadiu desta guarnição ao ser dada a determinação de parada, onde assim se iniciou uma perseguição policial, onde os agentes logrou êxito em abordá-lo e detê-lo. Aí filma o cara assim com a cara toda quebrada, toda lascada aí. Assim, ele está um pouco machucado e vai explicar o motivo desses hematomas. Aí ele diz: eu caí de uma caixa d'água, ó doido. Foi paia. Eu correndo da polícia, aí larguei a moto assim, subi numa caixa d'água, a caixa d'água quebrou, eu caí, ó doido. Que viagem paia, ó velho. Aí o repórter: eu trabalho todo dia, não é porque gosto não, é só com medo de mexer com coisa errada e ser preso. Imagina o cara preso num calor desse sem ventilador. E o ruim quando o cara é preso é um repórter que chega pra entrevistar os presos, aí fala assim: na tarde desta segunda-feira foi apresentado a este destacamento de polícia este jovem que estava circulando em um veículo com documentação irregular e também não possuía carteira nacional de habilitação. A condução foi apresentada pela guarnição do Tenente Vieira, popularmente conhecido como Fuscão Preto, acompanhado do Cabo Silva, popularmente conhecido como Mão de Onça, e também do soldado Jimmy Cliff. Segundo a polícia, o jovem se evadiu desta guarnição ao ser dada a determinação de parada, onde assim se iniciou uma perseguição policial, onde os agentes logrou êxito em abordá-lo e detê-lo. Aí filma o cara assim com a cara toda quebrada, toda lascada aí. Assim, ele está um pouco machucado e vai explicar o motivo desses hematomas. Aí ele diz: eu caí de uma caixa d'água, ó doido. Foi paia. Eu correndo da polícia, aí larguei a moto assim, subi numa caixa d'água, a caixa d'água quebrou, eu caí, ó doido. Que viagem paia, ó velho. Aí o repórter: eu trabalho todo dia, não é porque gosto não, é só com medo de mexer com coisa errada e ser preso. Imagina o cara preso num calor desse sem ventilador. E o ruim quando o cara é preso é um repórter que chega pra entrevistar os presos, aí fala assim: na tarde desta segunda-feira foi apresentado a este destacamento de polícia este jovem que estava circulando em um veículo com documentação irregular e também não possuía carteira nacional de habilitação. A condução foi apresentada pela guarnição do Tenente Vieira, popularmente conhecido como Fuscão Preto, acompanhado do Cabo Silva, popularmente conhecido como Mão de Onça, e também do soldado Jimmy Cliff. Segundo a polícia, o jovem se evadiu desta guarnição ao ser dada a determinação de parada, onde assim se iniciou uma perseguição policial, onde os agentes logrou êxito em abordá-lo e detê-lo. Aí filma o cara assim com a cara toda quebrada, toda lascada aí. Assim, ele está um pouco machucado e vai explicar o motivo desses hematomas. Aí ele diz: eu caí de uma caixa d'água, ó doido. Foi paia. Eu correndo da polícia, aí larguei a moto assim, subi numa caixa d'água, a caixa d'água quebrou, eu caí, ó doido. Que viagem paia, ó velho. Aí o repórter: eu trabalho todo dia, não é porque gosto não, é só com medo de mexer com coisa errada e ser preso. Imagina o cara preso num calor desse sem ventilador. E o ruim quando o cara é preso é um repórter que chega pra entrevistar os presos, aí fala assim: na tarde desta segunda-feira foi apresentado a este destacamento de polícia este jovem que estava circulando em um veículo com documentação irregular e também não possuía carteira nacional de habilitação. A condução foi apresentada pela guarnição do Tenente Vieira, popularmente conhecido como Fuscão Preto, acompanhado do Cabo Silva, popularmente conhecido como Mão de Onça, e também do soldado Jimmy Cliff. Segundo a polícia, o jovem se evadiu desta guarnição ao ser dada a determinação de parada, onde assim se iniciou uma perseguição policial, onde os agentes logrou êxito em abordá-lo e detê-lo. Aí filma o cara assim com a cara toda quebrada, toda lascada aí. Assim, ele está um pouco machucado e vai explicar o motivo desses hematomas. Aí ele diz: eu caí de uma caixa d'água, ó doido.
foi paia. Eu correndo da polícia, aí larguei a moto assim, subi numa caixa d'água, a caixa d'água quebrou, eu caí, ó doido. Que viagem paia, ó velho. Aí o repórter... Eu trabalho todo dia, não é porque gosto não, é só com medo de mexer com coisa errada e ser preso. Imagina o cara preso num calor desse sem ventilador. E o ruim quando o cara é preso é um repórter que chega pra entrevistar os presos, aí fala assim: na tarde desta segunda-feira foi apresentado a este destacamento de polícia este jovem que estava circulando em um veículo com documentação irregular e também não possuía carteira nacional de habilitação. A condução foi apresentada pela guarnição do Tenente Vieira, popularmente conhecido como Fuscão Preto, acompanhado do Cabo Silva, popularmente conhecido como Mão de Onça, e também do soldado Jimmy Cliff. Segundo a polícia, o jovem se evadiu desta guarnição ao ser dada a determinação de parada, onde assim se iniciou uma perseguição policial, onde os agentes logrou êxito em abordá-lo e detê-lo. Aí filma o cara assim com a cara toda quebrada, toda lascada aí. Assim, ele está um pouco machucado e vai explicar o motivo desses hematomas. Aí ele diz: eu caí de uma caixa d'água, ó doido. Foi paia.